Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu trago para vocês nesse vídeo, como tema aí está, quando precisamos de um encontro com Deus. Nós vamos estar aqui, meditando na palavra do Senhor, nessa ministração, nesse estudo, para que a gente possa ter mais clareza um pouco, de como a gente analisar que está precisando desse encontro com Deus. E eu deixo a passagem para vocês, que estiver com a Bíblia ou depois analisar, em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8, ao qual Isaías tem ali um encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, ali de Isaías, nós vamos destrinchar algumas coisas que aconteceu e trazer para a nossa vida, amém? Quando nós falamos de encontro com Deus, em algumas igrejas, promovem, Peniel e outros nomes que dão a esse encontro com Deus, e promovem um retiro de 1, 2, 3 dias, às vezes, onde estimula as pessoas que estão ali a ter um contato maior com Deus. Mas como? Quebrantando o coração através de palestras, de louvores, de atividades, para que possa, durante aquele período de 2, 3 dias, chamado esse evento de encontro com Deus, porque ali visa que os novos convertidos, ou até os antigos convertidos, terem um tempo ali de retiro para buscar a presença de Deus, Isso também é um encontro com Deus, mas não é o encontro ao qual Isaías esteve para com Deus, Isaías ele não foi para o monte, ele não foi para um retiro espiritual, ele não passou 2, 3 dias, por atividades para que pudesse ter esse encontro com Deus, Eu destaquei aqui o nome de alguns personagens bíblicos que tiveram um encontro com Deus, Abraão teve um verdadeiro encontro com Deus, E quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, não estimulado por emoções, Mas estimulado por necessidade, estimulado pelo chamado do Senhor, como foi aqui com Isaías, Quando a gente tem esse verdadeiro encontro com Deus, há transformação em nossas vidas, Então, assim, Isaías foi transformado naquele momento, viu a glória de Deus, foi transformado, passou a ser utilizado por Deus, naquele momento que teve o encontro com ele. E temos outros personagens como Abraão, o encontro de Abraão com Deus, o chamado de Deus na vida de Abraão, resultou em obediência, Deus fala para Abraão ir no meio do deserto, e Abraão ali obedece, vai para o meio do deserto, e ali Deus prospera a vida dele, e consegue ali construir família, e prosperar muito no meio do deserto, aonde até o seu sobrinho, não quis ir, que achou que não iria prosperar daquele lado. Ou seja, quando você tem um encontro com Deus e obedece, para onde você for, para onde Deus te mandar, vai haver vida com abundância em tua vida, amém? Então obedeça ao Senhor. O encontro de Jacó, Jacó, ele esperava que algo se cumprisse na vida dele, Ele foi mais ousado ainda, Jacó, ele guerreou com Deus, ao qual o lugar se chamou Peniel. Peniel quer dizer lugar de encontro com Deus, o que resulta, em muitos encontros que a igreja promove, falando desse encontro de Jacó com Deus, ao qual ele luta com Deus, em troca da bênção dele, pedindo a Deus, cobrando a Deus, a bênção dele. O encontro de Moisés, Moisés, quando ele tem um verdadeiro encontro com Deus, ele vê uma sarça ardente, ali é um encontro do temor, e ele fica cheio do temor do Senhor ali, porque ele não entende como uma sarça, poderia arder em chamas e não queimar. E a voz que saía daquela sarça gerou temor no coração, de Moisés, aonde fez com que ele seguisse tudo aquilo que Deus ordenasse a ele fazer, entendeu? Sem temor de nada que pudesse acontecer a ele, porque ele viu que aquele Deus era poderoso, para fazer qualquer coisa. Então, assim, nós devemos temer o nosso encontro com Deus, gera também temor em nossas vidas do Senhor. O que é esse temor? É a gente saber que
Deus, né, a mão de Deus pesa sobre nós e não há nada que possa superar o poder de Deus, amém? É não temer o inimigo, não temer as coisas adversas, porque o nosso Deus é maior do que isso, amém? O encontro de Gideão, né? O encontro de Samuel, quando Deus chama Samuel, um encontro de Elias, né? Eu estou passando aqui os nomes e vou, né, comentar menos para que o vídeo não fique longo. E o verdadeiro que nós estamos falando aqui, o encontro de Isaías. Então são 7 personagens, né? E eu achei melhor a gente tratar sobre Isaías, né? Isaías era um homem temente a Deus, né, conhecedor da palavra de Deus, ele pregava a palavra de Deus, mas em sua palavra ele somente exortava, né, e ele estava sempre apontando o dedo para os erros dos outros, mas ele não via o seu próprio erro, né? Então, assim, separei aqui alguns tópicos, né, lendo a passagem de Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8, ao qual eu espero que você leia, né? Separei ali cada versículo ali, tirando ou extraindo alguma coisa desse encontro que Isaías teve para com Deus, né? Então, assim, eu analisei que todo encontro com Deus é individual, né? É uma hora em que tem que ser face a face com Deus. Então, assim, esse encontro com Deus, né, não tem que ser provocado por alguém, né, ou pela igreja, ou pelo sacerdote, nada disso, né? Tem que ser um momento ao qual, né, ou Deus ali quer falar contigo e quer te escolher para determinado propósito, né, ou você tem que estar num quebrantamento muito grande, né? Pessoas que tiveram seu encontro para com Deus, eles estavam num momento talvez crítico, numa situação muito ruim, né? E num pedido de socorro, né, tem esse encontro com Deus, né? Deixa no teu comentário aí, né, como foi, se você já teve esse encontro com Deus, né, e como foi esse encontro verdadeiro com Deus, ao qual você ouviu a voz de Deus, ouviu o tocar de Deus no teu coração, né, para que você pudesse dali por diante, né, ter uma mudança de vida, amém? Então, assim, houve mudança de vida, né, para Isaías. Ele reconheceu que ele era uma pessoa de lábios impuros, ou seja, que ele não estava 100%, né, e ele reconheceu, né, que ele precisava de uma mudança. Ele viu a glória de Deus e ele mudou a vida dele dali por diante. Então, assim, o verdadeiro encontro com Deus, ele traz transformação para a nossa vida, amém? Então, assim, é diferente de você ir em um evento de uma igreja, um retiro, né? E daqui a um mês você está voltando a falar palavrão, daqui a 6 meses você está pensando em se desviar da presença de Deus, né? E você não consegue se achar no seu ministério. Então, aquilo ali serviu para uma emoção, uma educação da palavra, não um verdadeiro encontro pessoal seu para com Deus, amém? Torno a dizer, um encontro que não é provocado, mas é um encontro que é necessário pela sua parte e pela parte de Deus, amém? Quais são as evidências que mostram a necessidade de termos um encontro com Deus? Aí eu separei aqui, são 3 tópicos, já para a gente terminar o vídeo, amém? O primeiro tópico é quando apontamos com facilidade o pecado dos outros e não vemos os nossos próprios pecados. Como eu já falei aqui, né? Isaías, ele apontava, né, o pecado das pessoas, né? Ai deste, ai daquele, ai daquela, né, mas não via que ele mesmo estava em pecado. Então, quando nós começamos a julgar aos outros, né, as atitudes dos outros, ver as coisas que as pessoas fazem erradas, mas não analisamos a nós mesmos, né, não vemos que nós também estamos pecando, né, e fazer essa limpeza do pecado em nossas vidas, né, a gente tem a necessidade de ter esse encontro com Deus, porque o encontro com Deus vai fazer com que você analise que essas pessoas, né, os atos ruins que elas praticam, muitas das vezes não é delas mesmo, né, mas é ali uma força do maligna, porque, né, nós já trazemos esse pecado
primordial lá de Adão e Eva, então nós somos pecadores por natureza, né? Então a nossa missão não é apontar os pecados dos outros, mas mostrar a essas pessoas uma saída para largar esse pecado que é Jesus Cristo, amém? Aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador. Então, assim, o outro ponto é quando existe uma área em nossa vida que está sendo dominada pelo pecado. Então, o primeiro ponto é a gente ficar apontando os pecados dos outros, e o segundo ponto é a gente ter uma determinada área na nossa vida que é dominada pelo pecado. Muitas pessoas falam só da prostituição, do adultério e do vício, né? É o que mais se fala dentro das igrejas: prostituição, adultério e vício, né? Como se fossem os únicos pecados, né? Mas a fofoca, a ira, né? Você comer demais, né? Então, assim, tem vários outros pecados que nós somos dominados, né? Então, assim, a falta de perdão, isso também é um pecado. Então, a gente avaliar esse pecado que domina nossas vidas para que a gente possa guerrear contra isso. Então, quando a gente fala demais dos erros dos outros, né, e a gente tem um pecado que domina a nossa vida, é sinal de que a gente precisa de um verdadeiro encontro com Deus para que a gente possa largar essas coisas, né? O terceiro ponto, irmãos, é quando já não ouvimos a voz do Senhor, né? Você lê a Bíblia, você vai à igreja, você até prega, mas você prega com as suas próprias razões, né? E aquilo que os teus olhos leem da palavra, né? Não aquilo que o Espírito falou ao teu coração. Então, quando a gente sente o Espírito falar ao nosso coração, aí verdadeiramente nós estamos ouvindo a voz do Senhor, né? Por exemplo, para trazer essa palavra aqui, né, eu gostaria de trazer uma palavra por dia, mas não é assim. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor, saber se é essa palavra que Ele quer que transmita ao teu coração através desse vídeo, né, para que eu possa, né, introduzir essa palavra na minha vida e na sua também. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós já não ouvimos mais a voz do Senhor e agimos com a própria razão, né, isso faz com que a gente precise de um encontro verdadeiro com Deus. Amém? Então, recapitulando aqui, né? A gente só vê o pecado dos outros, a gente tem um pecado que domina a gente e a gente não ouve mais a voz de Deus. Então, é sinal de que a gente precisa o quê? Ter esse verdadeiro encontro para com Deus. Então, busque quebrantamento, muita oração, né? Vai para o teu quarto, se retira com Deus, né? Faça um dia de jejum, amém? Faça seus propósitos para com Deus, para que nessas áreas que eu aqui apontei, né, possa haver transformação na tua vida. E você não pense mais em sair da igreja porque o irmão falou mal de você, não pense mais em sair da igreja porque a palavra que o pastor dá, né, você não entende, né? São N motivos. Então, quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, a gente não quer se afastar da presença, não quer se afastar da casa de Deus e também não quer se afastar dos propósitos de Deus para a tua vida. Amém? E o encontro com Deus traz visão. Visão que produz temor, visão que produz ousadia, visão que produz esperança, visão que produz coragem, visão que produz reverência. Então, que o amor de Deus esteja sobre a tua vida neste momento, amém? Que você possa estar buscando mais em oração, buscando esse íntimo para com Deus e que verdadeiramente você possa ter esse encontro com Deus. Eu tive o meu encontro com Deus em 1999, no ano de 1999, né, num ato meu de suicídio. Eu não era cristão ainda, né, e tentei suicídio naquele momento. Eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi o tocar de Deus sobre o meu ombro, não permitindo que eu fizesse isso, né? Então, assim, foi um momento ao qual Deus viu que Ele queria um propósito sobre a minha vida, né, e me deu mais uma oportunidade. Eu tive ali temor do Senhor e vi que Ele existia e que havia uma saída para mim, assim como pode haver uma saída para você em todos os momentos difíceis da tua vida. Amém? O vídeo ficou aí mais ou menos com uns 16 minutos, mas eu acho que valeu a pena, né? Curte, compartilha, né, com o teu amigo, com o teu irmão, com o teu parente, né? E comenta aí se você já teve esse encontro com Deus, né? Ou que o vídeo está te ajudando
para que você busque mais esse encontro por Deus em tua vida. Amém? Shalom Adonai a todos.